agradecer este convite, cumprimentar-vos. Eu venho deste espaço especial e agradecer o especial convite que o Comissariado nos fez em vir participar neste momento, porque para nós este ano é um ano também muito especial, não só porque a Paula Rego foi premiada com medalha de mérito pela nossa Ministra da Cultura, mas porque esta casa faz 10 anos. E foram 10 anos de histórias e esperemos renovar, que já foram renovados estes 10 anos. E de repente, quando nos fazem este convite para participar no encontro desta manhã, pensámos de que forma é que de facto o museu pode contribuir nesta questão de 10 minutos a ler. E de repente, e por que não? Ler dentro da Casa das Histórias, ler fora da Casa das Histórias. Como é que as histórias influenciaram e influenciam esta artista, pintora, contadora de histórias através dos seus desenhos, e como é que nós recebemos essa missão e essa árdua responsabilidade de recontar estas histórias. Acho que tudo o que faço transporta em si a voz das histórias que me foram contadas quando eu era criança. E foi assim que a Paula Rego, há 10 anos atrás, quando esta casa abriu, pediu-nos duas coisas. Primeiro, que este museu não se chamasse museu, porque ela não queria uma casa fechada, a cheirar a mofo, queria que fosse um espaço aberto e disponível para todos. E depois deixou-nos a nós serviço educativo, porque é desta equipa que eu venho hoje representar esta casa, como é que nós iríamos recontar todas as histórias que fazem parte destes desenhos e destas imagens para toda a gente, não só para os mais novos, para os jovens, para os mais velhos, e como é que estas histórias vão contaminando outras histórias. As histórias que contaminam as histórias. Para a Paula Rego, a tia Lugera e o pai foram os grandes impulsionadores destas histórias. Ouviu muitas histórias, era filha única e diz que a melhor coisa que podiam dar eram histórias porque era assim que ela se entretinha. A desenhar, a rabiscar, a recontar essas histórias aos bonecos, no seu quarto de brincar. E a Paula Rego então mostra-nos que estas histórias começam a ganhar um potencial enorme através dos desenhos que ela vai fazer, através destas pesquisas, personagens que nós conseguimos reconhecer, a Carochinha, o Tintim, a Menina Árvore, o Sancho Pança, e as histórias que eram recontadas em roda. Porque este projeto, o projeto 10 Minutos a Ler, também dá valor à questão do livro, e o livro enquanto objeto contador, um guardador de sonhos que nos leva mais longe. Pontualmente a Paula Rego vai representando este objeto especial nos seus desenhos e nas suas pinturas. Aqui temos a menina a ler à janela, todas as histórias que a Paula Rego vai escolhendo ao longo dos anos, e neste momento a Paula Rego tem 84 anos, é uma colecionadora nata de histórias nos seus trabalhos e na sua cabeça. E ela até diz que as histórias andam tão depressa dentro da cabeça dela que às vezes é muito difícil a não acompanhar. O objeto acaba por ser também um contador que ajuda a encenar as histórias que a própria Paula Rego vai montar no seu ateliê. E aqui ela diz que é a parte mais divertida, que é brincar com estas histórias, com modelos, com bonecos que ela própria constrói, e como é que ela vai recontar através desta imagem para nos levar um bocadinho mais longe através destes cenários improvisados no seu ateliê e que ela própria também faz parte, algumas das vezes, destes cenários. Histórias para todos. Como é que nós, e aqui partilhar também um bocadinho convosco esta questão do ler e o poder ler em voz alta e um espaço acessível a todos, a questão do museu, que o museu é um espaço de cerimónia, nada disso, foi um pedido que a Paula Rego nos fez, é um espaço mesmo de trabalho e de criatividade. Escolhemos trazer 3 histórias, 2 delas fazem parte do Plano Nacional de Leitura, a outra não faz, que é o Capuchinho Vermelho, apesar de ser uma história recontada e reescrita pelo autor Manuel António Pina, que também ele faz parte deste plano. Desculpem, não mais depressa. A história do Capuchinho Vermelho. A Paula Rego vai fazer uma pesquisa imensa sobre uma série de contos tradicionais, contos de fadas, contos populares, nos anos 70, que uma bolsa de estudo que a Gulbenkian lhe vai conceder, e ela vai se apropriar das histórias. É um bocadinho também este desafio que ela pede para vos passar e para passar a toda a gente, que é como é que nós podemos ir além da ilustração, como é que nós nos podemos apropriar da história e recontar. Então a Paula Rego aqui vai recontar esta história, vai oferecer esta série de pinturas, por exemplo, a uma das suas netas, na altura em que os pais estavam a divorciar, e era como se fosse uma espécie de um amuleto. Esta história iria ser protetora, em que esta capuchinha ia ser sempre protegida por uma mãe, e a Paula Rego, a certa altura, vai brincar um bocadinho com a figura do Sr. Lobo, o engenheiro Lobo, que passa a fazer o seu jogging matinal nesta floresta. Então ela vai trazer este lado de podermos brincar com
com as histórias. Outra história, que eu não sei se vocês conhecem, a história do Príncipe Porco, provavelmente conhecem na versão do Príncipe Salpo ou da Bela e do Monstro, esta questão da transformação dentro das histórias, e a Paula Rego apaixonou-se por este conto italiano do século XVI, e a Casa das Histórias fez uma parceria com a Mini Orfeu e que foi editar a história do Príncipe Porco, em que, como todas as histórias, reza a lenda que existiam 3 fadas, elas vão fadar o bebê príncipe, a primeira vai-lhe conceder a beleza, a segunda vai-lhe conceder a generosidade, a terceira vai-lhe conceder o feitiço, que vai ser, ele vai nascer em forma de leitão e vai ter que valer pelo seu interior e não pelo seu exterior para poder quebrar este feitiço. E a Paula Rego vai achar divertidíssima esta questão de inverter os papéis, o bicho que é a pessoa e a pessoa que é o bicho. E em que medida é que nós também não podemos ser bicho no nosso dia-a-dia e o bicho não pode ser pessoa, e questionar estas hierarquias dentro das histórias e dentro das fábulas. A última história que contámos na casa e que marcaram estes 10 anos foi uma série de... Primeiro nasceram os desenhos da Sopa de Pedra e depois a filha da Paula Rego, que é a Suíling, decidiu reescrever esta história. Apropriou-se da história do frade, que vai mendigar ingredientes para a sua sopa de pedra. A Paula Rego vai colocar uma menina nesta história e que vai ajudar o pai, que já não pode trabalhar, que já não pode cumprir com as suas funções de manter a casa, então vai ser ela, que à medida que a história vai avançando, ela vai crescendo, vai conquistando estes ingredientes, não só conquista os ingredientes, como nunca mais passa fome e fica dona e senhora daquela vila, que a partir daí toda a gente se passa a deliciar com os cozinhados dela. O livro Objeto Contador. Como é que nós, museu, também promovemos esta questão da leitura e da valorização do objeto? Por um lado, houve um certo fascínio pela construção de vários objetos que pudessem ser manuseados, tocados, que nos remetessem a uma série de pinturas, porque a Paula Rego acaba por ser muito natural na forma como vai desenhar, como vai pintar as suas personagens. Então o livro acabou por ser um objeto contador que assumiu diversas formas, diversos tamanhos, com personagens, com texturas, que nos ajudam a mediar muitas das vezes o conteúdo pictórico, a imagem que não pode ser tocada. Achámos também que merecia convidar outros artistas que se inspirassem na obra de Paula Rego, a partir dos contos e das histórias que ela também nos tratou. Convidámos artistas contadores de histórias para a série da Dama Pé de Cabra. Convidámos o ator Miguel Fragata para reinterpretar as óperas. Convidámos bailarinos que reinterpretaram histórias do ponto de vista da dança e da música do som no exterior da casa. Convidámos outros investigadores e outros escritores que também, a partir das suas histórias, conseguiram estabelecer relações do ponto de vista do conceito, do ponto de vista da caracterização das personagens, e assim tentámos percorrer os vários anos de trabalhos da Paula Rego. A última foi, de facto, a Sopa de Pedra, com um momento de leitura em voz alta, e que acabaram na primeira imagem que eu vos mostrei, naquela roda de crianças e suas histórias, e que mimámos dentro do museu. Convidámos toda a gente que estava dentro do museu, coubesse ou não nesta roda, para poder recontar e contar as histórias que foram contadas ao longo destes 10 anos. Não há como o conto português. Há neles uma espécie de brutalidade bela, que não há em mais sítio nenhum. Temos essa tradição oral que vem do passado, de uma beleza mórbida. Essa beleza só existe aqui e tem a ver com a vida portuguesa de agora. Não tem a ver só com o passado. Tem que ver com o grotesco belo. Tento que os meus bonecos tenham uma ligação com essa coisa portuguesa. A Paula Rego diz que as nossas histórias portuguesas são as melhores. São aquelas que cosem bocas, arrancam olhos, são aquelas que são verdadeiras, são as mais divertidas, são justamente para brincar e às vezes para resolver algumas coisas que nós no dia-a-dia não conseguimos fazer. Obrigada.